vejo o Evangelho. O melhor filme que ele segue é poderoso, mas o Senhor anuncia que verá no profeta, que vão preparar a grande multidão. Até os escolhidos dele vão se apoiar. Cuidado nas mãos para não idolatrar o homem e perder a salvação quando Jesus voltar. O pastor virou, chegou o rebanho. O dono sei, soldado, vejo o Evangelho. O melhor filme que ele segue é poderoso, mas o Senhor anunciou que verá no profeta. Amém. Oi, som. Louvado seja Deus. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Como Jesus nos deu uma ordem, lá em Marcos 16:15, Jesus me diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. A única possibilidade para o homem escapar da ira de Deus é crendo no Filho de Deus, Jesus Cristo. Não tem outra saída, não tem outra porta. A única porta é Jesus Cristo. Então, como ele diz lá em Marcos 16:15, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Jesus falou lá em João 3:19, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amarão mais as trevas do que a luz. Então Jesus falou que os homens amarão mais as trevas, amarão mais o pecado, amarão mais o curso deste mundo do que a Deus. Mas o juízo de Deus, ele está perto de ser derramado sobre essa terra. Jesus falou lá em Atos 3:19, arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Jesus falou lá em Mateus 4:17, arrependei-vos, pois convertei-vos. Jesus falou para nós se arrepender dos nossos pecados. Jesus falou para nós se arrepender dos nossos pecados. Mas hoje o homem não tem dado crédito ao que está escrito na palavra do Senhor Jesus. Deus, ele tem uma contenda com os habitantes da terra, porque hoje os habitantes da terra não têm mais vontade, não têm mais desejo de buscar a Deus. Então a ira de Deus, ele está perto de ser derramado sobre essa terra. Hoje o povo não quer mais ouvir a palavra de Deus. Todo mundo diz que é de Deus, mas não tem parado para ouvir o que está escrito na palavra dele. Jesus falou lá em João 8, verso 47. Jesus diz: aquele que é de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Então nessa tarde todos dizem que são de Deus, mas não querem parar para ouvir a palavra de Deus. Hoje o povo prefere continuar no curso deste mundo, no pecado, na idolatria, na feitiçaria, mas não querem crer em Cristo Jesus. Não querem crer no Senhor Jesus como Salvador das suas vidas. Porque a única pessoa que pode nos salvar do fogo do inferno é Jesus Cristo. Quando o homem ele passa a acreditar na obra que ele fez na cruz do Calvário. Hoje o homem ele tem preferido crer, tem preferido acreditar em políticos, tem preferido acreditar no que o povo
vêm a falar, mas não querem acreditar na palavra de Deus. Estão sendo enganados por homens. Estão sendo enganados por líderes religiosos, por políticos. Pessoas não estão preocupadas na salvação. Pessoas estão preocupadas qual vai ser o prefeito que vai ganhar. As pessoas estão preocupadas quem vai ser o vereador que vai ganhar, mas não estão preocupados com a sua vida eterna. Não estão preocupados na sua vida eterna. Porque a Bíblia diz que após essa vida, há outra vida. Jesus falou lá em Hebreus 9, 27. Jesus disse que o homem, ele está ordenado morrer uma vez só. Então depois da morte segue-se o juízo. Então Jesus falou que depois da morte segue-se o juízo. Não existe negócio de purgatório, como a religião ensina, que se você morrer, a sua alma vai ficar lá purgando. Isso não está na Bíblia. Mas o povo está sendo enganado. Por quê? Porque Deus falou no livro de Oséias, no capítulo 4 e o versículo 6. Ele diz que o seu povo está sendo destruído por lhe faltar o conhecimento da palavra de Deus. Então o povo está sendo destruído por lhe faltar o conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Então Jesus, ele tem convidado as pessoas para que se volte para Ele, para que crê na obra que Ele fez na cruz do Calvário. Mas o homem não está preocupado. Uma certa vez o próprio Jesus contou uma parábola acerca de dois homens. O primeiro era Lázaro e o segundo, Jesus contou uma parábola de dois homens. Um homem rico vestia as melhores roupas, comia a melhor comida. E também Jesus falou no mesmo texto do homem de Lázaro que era pobre, mendigo, mendigava, o que caía na mesa daquele rico. Mas aquele rico esqueceu que um dia ele passaria pela morte. Hoje muitas pessoas estão confiando no que tem, achando porque o que tem, acha que é o suficiente, acha que não precisa mais de nada. Está enganado. Porque todos nós precisamos do único Deus, que foi aquele que nos criou, foi aquele que nos deu vida. E a qualquer momento aquele que nos deu vida, ele pode requerer a nossa alma. Da mesma forma que Deus requereu a alma daquele homem rico, Deus, ele pode requerer nessa tarde a minha e a sua alma. Se Deus requerer a nossa alma nessa tarde, a nossa alma, ela vai abrir os olhos aonde? No céu ou no inferno? Porque a Bíblia diz que só tem dois caminhos. Mateus 7, 13 e 14. Existem duas portas, a porta larga e a porta estreita. A porta larga representa este mundo, o mundo de pecado, o mundo de rolê, o mundo que muitas pessoas preferem continuar nele. Mas a porta estreita representa a caminhada com Cristo Jesus. Então hoje o homem prefere ir à condenação eterna, mas não quer crer em Jesus, para que Jesus livra ele da condenação eterna. Então Jesus contou uma parábola. Então a morte chegou àquele homem. A Bíblia diz que aquele homem, ele era rico. Provavelmente ele não precisava de nada. Por quê? Porque ele era rico. Mas estava faltando alguma coisa na sua vida. Estava faltando Cristo Jesus. Hoje você se pergunta a si mesmo, para você nessa tarde: o que é que está faltando na minha vida? Está faltando Cristo Jesus. Riqueza não pode preencher a sua alegria.
O apóstolo João falou na sua primeira carta, no capítulo 2, a partir do versículo 15, o apóstolo João diz para nós não amarmos esse mundo, porque ele diz: se alguém de nós amar esse mundo, o amor do Pai, ou seja, o amor de Deus, não está em nós. Então hoje o homem prefere amar o mundo do que a Deus. Hoje o homem prefere amar uma festa, prefere se prostituir, mentir, roubar. Tudo isso vem vontade no homem, mas isso não é de Deus. Isso é do próprio inimigo das nossas almas. Tenta nos destruir, tenta nos levar à ruína, à condenação eterna. Mas Deus enviou seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Nessa tarde, qual é o Deus que você crê? É o Deus da Bíblia ou é o Deus deste mundo? Porque nós temos que crer no Deus das Escrituras, da Palavra de Deus. Compra uma Bíblia, vá ler o que está escrito. Jesus falou lá em João 14,6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus Cristo, Ele é o caminho que eu e você deve seguir. Você não deve seguir religião, você deve seguir Jesus Cristo, porque Jesus, Ele é o único que pode nos livrar da condenação eterna. O único é Jesus Cristo. Religião não pode lhe salvar. Jesus, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém chega até Deus se não for primeiramente por meio de Cristo Jesus. Então aquele rico achava que nunca ia morrer, mas a morte bateu para ele. A morte, ela é um ato de igualdade para todos, para o rico e para o pobre, independente se tem pessoas que querem ser mais do que as outras. A morte, ela é um ato de igualdade para todos. E você pode entender uma coisa, que todos nós estamos na fila para a morte. Só nós não sabemos o dia da nossa partida, mas nós estamos na fila da morte. A qualquer momento nós podemos morrer, a qualquer momento nós podemos deixar essa vida. E se nós deixar essa vida hoje, agora à tarde, será que a nossa alma, ela vai fazer igual a alma desse rico, ou vai fazer igual a alma do Lázaro? Porque a Bíblia diz que quando Lázaro morreu, os anjos do Senhor Jesus, eles vieram levar a sua alma para o céu de Abraão, ou seja, para o céu. Assim, aquelas pessoas que morrem reconhecendo Jesus como Salvador, assim aquelas pessoas que morrem adorando Cristo Jesus, quando elas morrem, quem vem levar a sua alma é os anjos de Deus. Mas também aquelas pessoas que morrem na iniquidade, aquelas pessoas que morrem na prática do pecado, quem vem levar ela, a alma dela, é os anjos, mas não os anjos de Deus, é os anjos do diabo, os anjos caídos. Infelizmente, essa é a realidade da vida. Mas eu acho que a sua religião não prega isso para você. Nós temos que pregar o que está escrito na palavra do Senhor Jesus, independente se você gosta ou não. Porque lá no livro de Ezequiel, capítulo 33, Jesus nos instituiu a atalaia. Então Jesus disse, Deus ele disse, se nós não pregar o que está escrito, se uma pessoa morrer na sua iniquidade, ele vai requerer o sangue desta pessoa na nossa mão. E hoje muitas pessoas não querem mais pregar o Evangelho de Jesus. E como diz aqui no livro de Oséias no capítulo 4 e o versículo 1 em diante, o próprio Deus ele diz: ouve a palavra do Senhor. Jesus, ou seja, Deus aqui, ele já começa a nos chamar a atenção, para que nós ouve a sua palavra. Então ele diz no versículo 4, no capítulo 4 e o versículo 1 em diante, ele diz: ouve a palavra do Senhor, vós filho de Israel,
Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade e nem conhecimento de Deus na terra. Olha o que olha o que Deus fala aqui para o seu povo de Israel. Deus, ele diz: ouve a palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor Jesus, porque o Senhor, ele tem uma contenda com os habitantes da terra. Você que está em casa me ouvindo nessa tarde, você pode até se perguntar: por que é que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra? O próprio versículo, ele diz, a parte B do versículo, ele diz: porque não há verdade, porque não há benignidade, porque não há conhecimento de Deus na terra. É por isso que Deus, ele tem uma contenda com os habitantes da terra, porque ele diz: na terra não há benignidade, não há verdade e nem conhecimento de Deus. Então hoje o povo, ele não se interessa de ter conhecimento de Deus. O povo, ele não se dedica à palavra de Deus. O ser humano, ele passa as suas 24 horas em casa ou no trabalho, não sei aonde, mas ele não para examinar as Escrituras. O próprio Jesus falou lá em João 5,39: examinai as Escrituras, porque cuidais de ter nela a vida eterna. E a Bíblia fala de Jesus, ela testifica Jesus, ou seja, ela fala de Jesus. Os sinais estão aí. Hoje você liga a TV, você liga a internet, tem os sinais. E tudo isso Jesus, ele profetizou. Jesus, ele profetizou, quando fosse no final dos tempos, tudo isso aconteceria. Rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, haverá doenças, e tudo isso está se cumprindo. E o povo acha que é coincidência, mas não é. Jesus falou que os céus e a terra passará, mas a sua palavra não há de passar, ou seja, há de se cumprir. A palavra de Deus, ela está se cumprindo de uma forma que o homem não está prestando atenção. Acha que tudo isso é coincidência, mas não é. O juízo de Deus está perto de ser derramado. Então você que me ouve nessa tarde, arrependa dos seus pecados e se converta a Cristo Jesus, porque hoje pode ser a sua última oportunidade. Hoje pode ser a sua única oportunidade que Deus está dando de você reconhecer Ele. Jesus falou lá em Mateus 10, 32. Jesus diz: porquanto qualquer um de nós que confessar Ele diante dos homens como Salvador, Ele diz que um dia vai confessar diante do Pai que está no céu. Você quer ser confessado pelo próprio Jesus diante do Pai naquele grande dia? Então confesse Ele como seu Salvador. Ou você acha que você vai, naquele grande dia, você acha que você vai comprar Deus? Naquele grande dia você vai dizer: Senhor, eu paguei uma promessa. Senhor, eu devolvi meu dízimo. Senhor, eu fiz campanha. Não adianta. Mateus 7, versículo 21. Jesus disse que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Nessa tarde eu lhe pergunto: você tem feito a vontade de Deus? Ou você tem feito as suas próprias vontades, os seus próprios desejos? Então Deus, ele diz aqui no livro de Oséias, ele diz: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Hoje o povo não quer mais ouvir a palavra de Deus. Quando ouve a palavra de Deus, elas não ficam, elas não ouvem. Mas o próprio Deus fala no livro de Amós, no capítulo 8, versículo 11. O próprio Deus diz que vai enviar uma fome sobre essa terra, não uma fome de feijão nem de arroz, mas é uma fome de ouvir a palavra de Deus.
Muitas pessoas que hoje estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas não querem. Mas quando chegar esse dia, o versículo de número 12 diz que as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, ou seja, de terror. Por quê? Porque vão encontrar, ou seja, vão correr de uma parte a outra, atrás da palavra de Deus, não vão encontrar. Então hoje nós estamos tendo a oportunidade de encontrar a palavra, de ler a palavra, de meditar na palavra, mas o povo rejeita, acha que isso não vai acontecer, acha que isso não vai se cumprir, acha que a palavra é mentirosa, mas não é. Interessante, hoje o povo, ele não acredita no que está escrito, mas acredita no macumbeiro, não acredita em Deus, mas acredita no feiticeiro. É por isso que Deus ele está irado, quando Deus derramar a sua ira total sobre essa terra. Muitas pessoas vão se entregar ao anticristo, tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, tudo aquilo que a Bíblia não aprova, ou seja, Deus não aprova. Hoje nós podemos ver aí os governadores colocando leis para parar aquelas pessoas que pregam o evangelho. Aí na China, em vários países, não pode pregar o evangelho de Jesus nas ruas, porque se pegarem pregando o evangelho, vai preso, vai morto, a família inteira vai morta, por proclamar o evangelho, por pregar Jesus Cristo, por anunciar o caminho da salvação. E olha que o povo diz que é de Deus, e estão pegando, estão maltratando, mas o próprio Jesus disse que isso ia se cumprir. Jesus falou que aqueles que pregam o evangelho serão perseguidos. Serão perseguidos. Jesus, quando estava no seu ministério terreno, Jesus ele andava em cidades pregando a sua palavra. Os próprios religiosos, junto com a política, crucificaram Jesus. Hoje estão da mesma forma. Se Jesus voltaria hoje aqui na terra, ou crucificaria novamente. Hoje estão aí religiões misturadas com políticas, com políticos mentirosos, e isso não está na Bíblia. Aonde foi que já se viu nas Escrituras? Jesus, ou os apóstolos de Jesus, misturado com políticas, mentirosos. Aonde foi que já se viu na Bíblia? Os apóstolos de Jesus fazendo campanha. Aonde foi que já se viu na Bíblia essas coisas acontecendo? Não tinha. Porque os apóstolos de Jesus Cristo, eles pregavam o reino de Deus, pregavam o que estava escrito. Hoje não se prega mais o que está escrito na Bíblia, não se prega mais a volta de Jesus, só se prega prosperidade. Você sabia que quem pregou prosperidade foi o diabo? Então a dominação que você frequenta, se você está lá, se pregar contra, ou seja, se pregar a favor, a prosperidade é o diabo que está pregando lá, não é Deus. Só se prega prosperidade. Quando nós vamos para a Bíblia, no Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 5 em diante, aqui fala sobre a tentação de Jesus. Jesus ele foi tentado pelo diabo no deserto, passando 40 dias e 40 noites sendo ali tentado. Então ele diz no versículo 5:
Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem e teu respeito tomar-te-ás nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, o versículo 7, e disse-lhe Jesus, também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. O versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória dele. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrar-me e adorar-me. Então podemos ver no versículo 8, o diabo ali, oferecendo para Jesus os reinos desta terra. Ele disse: se você me adorar, eu te darei todas as riquezas do mundo. Te darei todas as riquezas do mundo. Te darei o que você quiser. Hoje você vai aos templos, só oferece riqueza, mas não quer pregar a salvação. Não quer pregar o que está escrito na palavra. 2 Pedro capítulo 2. Jesus falou dos falsos profetas. Jesus diz que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negando o próprio Deus e acreditando no diabo. Mas o povo está indo à ruína, porque não examina as escrituras, achando porque frequenta um templo religioso está salvo. Crente também vai ao inferno, se não obedecer a Deus. Mas não prega mais a salvação, só se prega prosperidade. Prega que você tem que dar o seu dízimo, tem que dar o seu dinheiro. Isso é mentira do diabo. Aonde foi que já se viu nas escrituras Jesus pedir dízimo? Aonde foi que já se viu isso? Mas estão lá pregando. O povo enchendo o bolso desses pastores que não querem trabalhar, que não querem pegar no pesado. Estão enganando o povo com palavras mentirosas, com palavras fingidas. Mas Jesus falou. Jesus diz: examinai as escrituras, para que vocês não sejam enganados. E o que foi que no versículo 8 aqui no capítulo 4, ele diz: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Então, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, o diabo tentando, então o diabo transportou ele a um monte muito alto, e ele diz: você está vendo tudo isso, os reinos deste mundo? Se tu prostrares a mim, eu te darei. E hoje as religiões pregam prosperidade. Então é o diabo que está pregando lá, não é Deus, porque Deus não prega prosperidade. Deus, ele prega a salvação. Deus, ele enviou o seu filho Jesus, não foi para nos enriquecer, não foi para nos dar casa boa, não foi para nos dar moto boa, não. Foi para nos livrar do fogo do inferno. Ou você acha que o fogo do inferno você pode comprar com 1 milhão, com 10 mil? A Bíblia diz lá em Mateus 6:33, buscai primeiro o que? O reino. Primeiramente buscar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Você tem buscado primeiro o reino de Deus? Ou você tem buscado primeiramente os reinos desta terra? Porque a Bíblia nos ensina a nós buscarmos primeiro o reino dos céus, a salvação em Cristo Jesus. Nós estamos aqui apenas de passagem. A qualquer momento nós podemos partir dessa vida para outra. E não existe negócio de purgatório.
Ou você acha que quando você morrer, o seu parente vai lá e acende uma vela, você vai sair do purgatório? Ou você acha que quando o seu parente morrer, você vai lá e faz uma missa de 7º dia? Não adianta. Depois que o homem morre, ele segue seu juízo. Ele segue para o céu ou para o inferno. Não adianta mais fazer nada. É ele com Deus. Está na Bíblia. Lê as Escrituras. Não temos o que fazer mais. É por isso que hoje nós estamos com vida. Se volta para Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Jesus diz: aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então só quem pode escrever o nosso nome no livro da vida é Cristo Jesus. Quando você cremos na obra dele, a partir deste momento o nosso nome vai estar lá no livro da vida. E este livro, Jesus falou que vai ser aberto. Hoje, amanhã não. Vai ser aberto no juízo final. Todas as nações estarão diante do Senhor Jesus. Muitas pessoas vão estar lá, lamentando por uma oportunidade, mas não vão ter mais. Porque quando estava vivo, não quis nada com Deus. Mas quando morreu, agora quer, não tem mais chance. Muitas pessoas, elas usam um vocabulário que muitas vezes a gente se pergunta. O cidadão passa a sua vida inteira se prostituindo, matando, roubando, mentindo, enchendo a cara de pinga, e quando morre, as pessoas dizem: Deus bota em bom lugar. Infelizmente não funciona assim. Se o indivíduo que estava vivo não quis nada com Deus, o indivíduo estava com vida, não quis adorar a Deus, só queria se prostituir e fazer coisas erradas, como é que um indivíduo desse pode estar em bom lugar? Mas se ele se arrepende dos seus pecados e ele crê em Cristo Jesus, se ele morrer, sim, Deus coloca em um bom lugar. Deus leva para o céu. Mas o povo não acredita. O povo acredita que Deus é só amor. Deus é só amor, Deus não é justiça. Fazer aqui uma comparação: quando você tem o seu filho, quando o seu filho não lhe obedece, você põe ele de castigo? Não põe? Você não põe ele de joelho? Você não dá disciplina ao seu filho? Assim é Deus. Deus, ele punha aquele que não quer nada com ele. Deus, ele punha aquele que não é obediente à sua palavra. Mas o povo não acredita. O povo estão deixando levar pelo que o diabo fala, pelo que o diabo ensina, mas não querem dar ouvido a que Deus tem a falar. Muitas pessoas vão o quê? Vão se arrepender. Muitas pessoas vão se desesperar. Mas vai ser tarde demais. Porque você que está me ouvindo nessa tarde, você tem a oportunidade de reconhecer Jesus na sua vida como Salvador. A partir desse momento, Jesus falou lá em Apocalipse capítulo 14 e o versículo 13. Ele diz que bem-aventurado seja o homem ou a mulher que morre crendo em Cristo Jesus. Esse é um bem-aventurado. Deus também, ele diz lá no livro de Ezequiel, se eu não falo a memória, no capítulo 4, no versículo 11, se eu não falo a memória, Deus, ele diz que não tem prazer na morte do ímpio. Quem é esse ímpio? É aquelas pessoas que morrem na iniquidade, é aquelas pessoas que morrem no pecado, é aquelas pessoas que morrem praticando aquilo que desagrada a Deus. O próprio Deus diz que não tem prazer na morte dessa pessoa. Está na Bíblia. Leia a sua Bíblia na sua casa, abre aí. Ezequiel capítulo 4, versículo 11, se eu não falo a memória. Está escrito lá que Deus não se agrada na morte do ímpio, mas que primeiramente ele se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo. Deus, ele não se agrada na morte daquelas pessoas que andam aí
bêbado, se prostituindo, matando. Deus não se agrada na morte dessas pessoas. Mas Deus, Ele chama a atenção para que ela se arrependa. Mas você acha que o povo quer se arrepender? Não. Hoje eu estava assistindo um podcast na internet. 2 homens sexuais dizendo que o inferno é bom, dizendo que quando chegar no inferno vai fazer uma festa. Pessoas estão brincando com as coisas de Deus, achando que o inferno é bom. Mas a Bíblia diz que lá é um lugar de sofrimento. A Bíblia diz que lá o bicho nunca morre e o fogo do inferno nunca se acaba. A sua alma vai ficar lá, gritando, para todo sempre, para toda a sua eternidade, se não se arrepender e crer em Jesus Cristo. E estava lá aqueles 2 homens, homossexuais, zombando, dizendo que quando chegar no inferno vai fazer uma festa, vão se arrepender. Se não se arrepender dos seus pecados, se morrer naquela prática, eles vão abrir os olhos no tormento eterno. Aí vão fazer uma festa lá. O povo acha que o inferno é o lugar mais bom que tem no mundo. Mas vão ver que o inferno não é lugar de brincadeira. Jesus, Ele anuncia, Jesus, Ele alerta sobre este lugar. Mas o povo está tão ocupado de uma forma com as coisas desta terra que não ouve, que não crê. Se eu estivesse aqui mentindo, se eu estivesse aqui enganando, todo mundo estaria acreditando. As pessoas, fui para o Bom Princípio, sábado retrasado, estão lá, um monte de pessoas seguindo políticos mentirosos, mas não querem seguir Jesus. Se fosse lá uma pessoa pregando, ninguém saía das suas casas para ir lá ouvir a palavra. Mas como tem um político mentiroso, mentindo, estão lá correndo, aplaudindo mentirosos, mas não querem aplaudir o Evangelho de Jesus, não querem aplaudir a palavra de Deus. Você acha que Deus, Ele se agrada disso? Você acha que Deus, Ele se conforma disso? Mas como Deus diz aqui no livro de Oséias, mas como Deus diz aqui no livro de Oséias, no capítulo 4, Ele diz: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade e nem conhecimento de Deus na terra. É por isso que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, porque hoje o povo não se interessa de ter conhecimento do próprio Deus. E ele diz aqui no versículo 2: só prevalece em perjurar, em matar, em furtar, adulterar e a homicídio sobre homicídio. Essa aqui é a vontade do povo. A vontade do povo é essa: e dar em continuidade, permanecer no mal, na iniquidade, roubando, se prostituindo, matando, tirando as vidas. É por isso que Deus, Ele tem uma contenda. É por isso que é bom você que nos ouve se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus hoje. Tudo isso que está acontecendo ao nosso derredor é a palavra de Deus se cumprindo.
o juízo de Deus sendo derramado. Você viu nas Olimpíadas, a abertura das Olimpíadas? Você viu na abertura das Olimpíadas? Aquilo ali é uma profecia. Está na Bíblia. No livro de Apocalipse, capítulo 19, se eu não falar a memória. Aquele cavalo ali, representando o cavalo de Apocalipse. Vocês viram aquelas nações acompanhando? Aquele cavalo representa a paz. A paz que o anticristo trazerá ao mundo. Uma paz falsa. E o povo acha que é coincidência, mas não é. Deus, ele fala conosco pela natureza, pelos sinais, pela sua palavra, mas o povo não acredita. E vocês viram lá as aberturas, como diz Apocalipse, Apocalipse capítulo 19. As pessoas, elas zombam de Deus. Estava pregando outro dia no Bom Princípio, no Cocal. Pregando lá. Pregando que Jesus era a única pessoa que podia livrar aquelas pessoas ali do mal. Jesus era a única pessoa que podia libertar aquelas pessoas de viver escravos do pecado. E lá o homem se levantou e veio até mim, querendo parar a minha pregação, querendo se levantar contra mim. Mas Jesus falou que isso aconteceria. As perseguições, as aflições. Mas Jesus falou para nós não ter medo, não temer. Os apóstolos de Jesus eram perseguidos por pregar o evangelho de Jesus. Eram presos, eram maltratados por anunciar o caminho da salvação ali para aquele povo. No livro de Atos, no capítulo 16, quando o apóstolo Paulo e Silas foram pregar ali naquela cidade, eles foram presos por pregar o evangelho. Eles foram presos por proclamar as verdades que estão na Bíblia. Hoje as pessoas não querem mais ouvir a verdade, achando que as pessoas falam que nós estamos julgando, as pessoas falam que nós estamos condenando, mas é o que está escrito, é o que está escrito na palavra de Deus. As pessoas não estão acostumadas com a pregação de Jesus, estão acostumados com a pregação coach. Você sabe o que é a pregação coach? É aquela que só exalta o homem, é aquela que diz que você é isso, você é aquilo outro. Nada disso. Isso anda longe da pregação de Jesus. Nós temos que pregar aquilo que está escrito. Hoje as pessoas se levantam para tentar acusar, dizer que a gente está julgando. Não. É a própria palavra que julga os nossos pecados, os nossos erros, independente de qualquer classe social que for. Podemos ver que, se eu não falar na hora, Davi pregou ali contra o rei que estava em adultério. O rei mandou prender. Hoje nós não podemos pregar contra o adultério. Hoje nós não podemos pregar contra a mentira, que as pessoas acham que nós estamos julgando. Como Jesus falou lá em Noé, lá em Mateus. Noé diz que eles comiam, eles bebiam, eles casavam e davam-se em casamento, mas eles não perceberam a volta de Jesus, ou seja, o dilúvio. Assim está essa geração. Essa geração, ela come, ela bebe, ela folga, ela casa, mas não estão preocupados com a vida eterna. Elas não estão se preocupando
que um dia vai descer o juízo de Deus sobre a terra. As pessoas acreditam que quando morre, enterrou, pronto. Não. Vai mais além do que você imagina. Vai mais a fundo do que você imagina. Mas, como Noé falou, come, bebe, folga, casa, se descasa, se divorcia, casa de novo. Você sabia que aquelas pessoas que casam, aquelas pessoas que se divorciam e casam de novo, é pecado? Está na Bíblia. Mas eu acho que o seu pastor, acho que o padre não prega isso para você, que o segundo casamento é adultério. E hoje tem muitas pessoas que estão no segundo casamento. Pastores, conheço pastores que estão no segundo casamento. Isso é pecado. Está na Bíblia. Mateus 5, versículo 8, se eu não falo a memória. Aí estão casando, se divorciando e casando de novo. Deus falou aqui no livro de Malaquias. Deus falou no livro de Malaquias que odeia o divórcio. O próprio Deus diz que Ele odeia o divórcio. A Bíblia diz, aquilo que Deus une, o homem ele não desune. E o homem vai lá e separa. Malaquias capítulo 3, e o versículo 16. Olha que o próprio Deus diz: porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repudiado e aquele que encobre a violência com as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai vós em vosso espírito e não sejais diligentes. Então Deus ele diz que odeia o divórcio. Estão aí casando de novo, se divorciando. Conheço pessoas que estão no segundo casamento e é pastor, está aí cometendo pecado. Mas hoje o povo não acredita na Bíblia. O povo não examina as Escrituras. O povo tem uma preguiça de ler a Bíblia, mas não tem preguiça de estar na internet, na novela, assistindo uma série. Não tem preguiça. Não tem preguiça. Mas para ler a Bíblia, tem preguiça. Então, como Jesus também falou aqui, Marcos no capítulo 10. Marcos capítulo 10, e o versículo 12. Jesus diz: e se a mulher deixa seu marido e casa com outra, adúltera também. Então Jesus falou o quê? A mulher que deixa o seu marido para se casar com outra, comete pecado. E hoje, dentro dos templos religiosos, por todas as partes, pessoas casando, deixando as suas mulheres e casando de novo. Jesus diz que está em adultério, está em pecado. Mas hoje não se prega que está na Bíblia. Só se prega que Deus abençoa. Deus abençoa. Vai aos templos religiosos, não pode tomar a Santa Ceia, porque não casou ainda. Aí o pastor vai lá, pede o divórcio para casar, para poder cear. Aonde foi que já se viu isso na Bíblia? Indo contra a palavra. Aonde foi que já se viu isso na palavra de Deus? Deus mandando uma pessoa se divorciar para casar de novo, para tomar a Santa Ceia. Hoje os pastores fazem assim:
Hoje os pastores mandam. Se não for casada, vai lá, se divorcia e casa de novo para ter um cargo, para tomar a Santa Ceia, enganando as pessoas. Não querem pregar o que está escrito. Então Jesus falou aqui em Marcos 10, 12. Jesus diz: e se a mulher deixar o seu marido e casar com outra, adúltera, ou seja, comete pecado. Hoje está assim no mundo evangélico, aliás, no mundo inteiro. Mas acha que é normal, acha que não tem nada a ver, acha que Deus é só amor, acha que Deus vai abençoar. Está aí casando também homens com homem, mulher com mulher, acha que isso é normal. Os padres aí casando mulher com mulher, estão aí, tudo desmantelado, acreditando nessas fábulas do diabo, mas não acredita na palavra de Deus. Ou você acha normal isso acontecer? Mas a Bíblia diz, o apóstolo Pedro, se eu não falo a memória, ele diz: no final dos tempos, alguns trocarão de sexo, homens querendo ser mulheres e mulheres querendo ser homem. Está na Bíblia. Jesus diz que no final dos tempos, muitas pessoas vão querer ser assim. Então, igual a cidade de Sodoma e Gomorra. A cidade de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que ao novo ao mais velho, todos eram homossexualismo. Até que aquelas coisas que ele praticava subiu até Deus. Então Deus resolveu destruir aquela cidade. Então Deus, ele diz: eu vou destruir essa cidade, apenas restando Ló e sua família. Será que essa geração de hoje, quando a ira de Deus será derramada, quantas vão restar? Quantas pessoas vão restar? E hoje as pessoas brincam com a palavra de Deus, brincam com aquilo que vem de Deus, achando que tem que aproveitar a vida, porque é novo, achando que tem que passear, tem que se divertir. A Bíblia diz: o que adianta o homem percorrer o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ser famoso? O que adianta você ter dinheiro? O que adianta você ser bem reconhecido na sociedade e perder a sua alma? A sua alma será lançada no lago de fogo. O que adianta? Não adianta em nada. Então Jesus diz: o que adianta você percorrer o mundo inteiro e perder a sua alma? Hoje tem pessoas que estão aí percorrendo o Brasil inteiro, atrás de enriquecer, atrás de ter um bom emprego, um bom salário, esquecendo da vida eterna, esquecendo que um dia vai estar perante Deus. Esquecendo que um dia vai estar perante o Senhor Jesus. Jesus falou na sua palavra que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz no Espírito Santo. Mas hoje o povo não quer largar o pecado para seguir Jesus. Hoje o povo prefere continuar no pecado, na idolatria, do que abrir mão para seguir Jesus. Uma certa vez, quando Jesus andava com os seus discípulos, Marcos 34, Marcos 8, 34, Jesus disse:
ali com a multidão: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie o pecado. Jesus diz: se alguém de vocês quer seguir Jesus, renuncie o pecado. Se alguém de vocês quer seguir Jesus, largue a prostituição. Se vocês querem seguir Jesus, abra mão das coisas erradas para seguir Jesus. Mas o povo não quer. O povo prefere continuar no erro do que seguir Jesus. Mas a cobrança vem. A cobrança vem. Então Deus, ele diz: ouve a palavra do Senhor, vós filho de Israel. Jesus, ele alerta a humanidade. Alerta a humanidade para que a humanidade se acorda para a realidade da vida. Para que a realidade venha examinar as escrituras. Eu não lhe convido para seguir religião, nem católica, nem evangélica, nem espírita, nem testemunho de Jeová, não. Eu lhe convido para você seguir Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu não lhe convido para seguir religião nenhuma. Eu lhe convido para seguir Jesus. Porque Jesus Cristo, ele é a porta. Jesus Cristo, ele é o caminho para que eu e você deve seguir. Mas o homem tem rejeitado a porta, ou seja, Jesus. O homem, ele tem rejeitado Jesus, mas não rejeita. Hoje o homem, ele tem vergonha de Jesus. Hoje o homem não quer mais falar de Jesus, porque se eu falar de Jesus, o meu amigo não vai ser mais meu amigo. Se eu falar de Jesus, o meu vizinho vai ficar com raiva de mim. Eu não posso pregar o que está escrito, porque o povo não vai gostar. Nós estamos aqui não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Se você não quer ouvir a palavra, tampa os ouvidos. Se você não quiser ouvir o que está escrito na Bíblia, tampe os ouvidos para não ouvir o Evangelho. Mas nós temos que pregar contra o pecado, pregar contra o erro. Porque Jesus, quando estava no seu ministério terreno, ele pregava era o juízo. Jesus, ele pregava os espinhos. Jesus falando com os fariseus. Jesus falando com o povo. Jesus, ele pregava o que estava escrito. Mateus 7, Mateus 4, 17. A pregação de Jesus era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a pregação de Jesus: arrependei-vos. Mas hoje não se prega mais arrependimento. Só se prega prosperidade, mas não se prega arrependimento. Só prega cura, mas não prega os espinhos. Só prega que Jesus vai te tornar um empresário. Só prega que Jesus vai te dar uma mansão. Isso é mentira deles, de homens. Jesus não promete isso para ninguém. O que Jesus promete para o seu povo é a vida eterna. É por isso que eu não sigo essas religiões, mas eu sigo a Bíblia, a palavra, Deus, Jesus. Porque Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, para que você deve seguir.
abençoe, irmãos. Tá, irmãos, a palavra foi pregada, anunciada para o povo. Não é fácil, mas que Deus possa abençoar nossas vidas, também a vida dos irmãos que nos assistem. E se o Senhor abrir a oportunidade, nós estaremos aqui pregando mais vezes, em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus possa abençoar, nos fortalecer a cada dia, também nos dar, irmãos, conhecimento da palavra de Deus, amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Branca deve estar.